Olá, caros alunos, tudo bem com os senhores? Espero que sim. Pessoal, dando continuidade ao nosso curso, o último ponto que a gente ficou de tratar é o ponto de escolhas contábeis. E para tratar esse assunto, geralmente eu discuto esse paper, que é um artigo é, publicado em uma revista da área de educação. É um caso bem interessante para a gente entender os efeitos das escolhas contábeis em termos de análise. O caso, depois que você lê com atenção, ele tem basicamente a parte A. Na parte A, você vai descobrir. Na verdade, são duas empresas. Uma é conhecida como IDS e a outra Glean. Você vai ler a introdução do caso e você vai encontrar informações a respeito das duas empresas. Bom, então pessoal, quando você lê a introdução do caso, você vai encontrar informações sobre as duas empresas, o produto que ela vende, que basicamente são aquecedores domésticos. E, e a parte A do caso, basicamente, são diversas transações que acontecem no primeiro ano de operações das duas empresas. Então é o primeiro ano e são várias operações. E as empresas são idênticas operacionalmente, são empresas gêmeas, digamos assim. Então, na parte A, os eventos, as transações, têm os mesmos efeitos nas demonstrações contábeis das duas empresas. Então, no caso da primeira, refere-se à emissão de ações, na segunda, é sobre empréstimo, na terceira, compra de imobilizado, enfim, tem diversas transações que vão acontecendo e vocês devem registrar contabilmente. Ricardo, como eu faço isso? Pode ser em razonete ou pode ser em balanços sucessivos. É, essa é a parte A. Então, as transações têm os mesmos efeitos tanto no balanço, nas demonstrações da AIDS, quanto da Glean. Ok? A parte B, a parte B do artigo, ele fala sobre algumas diferenças, a gestão em relação a algumas decisões que acontecem, as decisões são diferentes. E, em termos de contabilização, o efeito pode ser diferente também nas demonstrações contábeis. Tome o caso do primeiro. Então, ele está falando sobre estimativa de perdas. No caso da Glean, ele utiliza 1%. No caso da IDS, ele utiliza 5% em relação à estimativa de perdas. Então, no caso da primeira, a Glean, ela é mais otimista em relação a receber dos seus clientes, em relação à sua carteira de clientes. Então, ela estima uma perda menor, diferentemente da IDS. Então, são expectativas diferentes em relação ao recebimento de fluxo de caixa. E tem outros eventos, se você continuar lendo, é, outros tem o segundo, o terceiro e tem diferenças em termos de registros contábeis. Outra diferença importante diz respeito, diz respeito à depreciação. Então tem critérios diferentes em relação à depreciação. Então essa é a parte B. Na parte B, naturalmente você precisa fazer dois controles, dois registros contábeis. Na parte A, um registro contábil pode ser utilizado para as duas empresas. Na parte B, não. Em função dessas diferenças, você precisa fazer controles, registros separados, seja em razonete ou seja em balanços sucessivos. Tudo bem? E a parte B termina, na verdade, pedindo para vocês elaborarem as demonstrações contábeis. Então, aqui na página 801, ou na página 5 do PDF, tem o
pedido de elaboração das demonstrações contábeis, por exemplo, balanço patrimonial, fluxo de caixa, enfim. Na parte C, é basicamente a análise. Ele pede para você fazer uma análise das demonstrações e para isso ele orienta os senhores a seguir uma lista de índices. Então são índices para análise e você tem que fazer a análise de acordo com a fórmula. Então, por exemplo, tem os índices de liquidez que ele pede para você calcular. Índice de liquidez, ele apresenta a fórmula ativo circulante, passivo circulante e com relação aos outros, ciclo operacional, ele vai apresentando as fórmulas, tudo bem? Então, é um artigo relativamente, considerando as transações, as três partes, é um artigo relativamente extenso. Em função disso, eu vou dar 2 semanas para vocês trabalharem com ele. Então, eu vou programar no Stoa que até o dia 3, não é? Vou colocar um campo para vocês postarem essa atividade, tá? Essa atividade é individual, ela é importante que você trabalhe individualmente esse texto. E no dia 3, você tem até o dia 3 para postar a solução. Tudo bem? Só para reforçar, aqui no Stoa, o caso está aqui. Escolhas contábeis é o caso da Home Heaters, que é o caso de aquecedores das empresas que fabricam aquecedores domésticos aqui. Tudo bem? Então eu vou dar 2 semanas para vocês trabalharem e é mais do que suficiente para concluir o caso. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigado a todos pela atenção. Um abraço.